Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucramente Oficial. Hoje nós vamos falar sobre um tema de suma importância para você que é investidor novato. Você que está iniciando no ramo de investimentos precisa saber de todos esses assuntos que eu vou abordar hoje de forma clara e simples para todos vocês. Então, hoje o nosso tema se chama Economia para Investimento. O que você precisa saber para começar a juntar dinheiro e fazer ele trabalhar para você. Trouxe aqui alguns tópicos, tá? Coisa básica que você precisa fazer, que você precisa prestar totalmente atenção em cada um deles. Eu simplifiquei, deixei reduzido ao máximo. Eu não quero ser cansativa, eu não quero falar e você não absorver nada. Eu quero te ensinar do simples o que você tem que fazer, o passo a passo, para você ter sucesso na sua carreira de investimento. Então, a primeira dica é: organize sua vida financeira. Antes de investir, você precisa fazer com que o dinheiro sobre. Então, você precisa anotar tudo o que você ganha e o que você gasta. Você precisa cortar gastos desnecessários. Definir um valor fixo para guardar todo mês. Por mais que seja um valor pouco, você tem que definir isso de início. E a regra de ouro é: pague-se primeiro. Então, primeiro você tem que se pagar suas contas básicas que você tem mensalmente, para depois você juntar um dinheirinho ali, definir uma meta de valor e você juntar a cada mês, certo? Dica número 2. Monte uma reserva de emergência. O dinheiro para imprevistos. Então, todos nós sabemos que pode acontecer um imprevisto no mês que você não esteja esperando, né? Até porque os imprevistos são isso. São gastos que você vai precisar fazer sem estar no seu cronograma. Então, reserve um valor ideal para que você consiga se manter de 3 a 6 meses, né? Para que você consiga, nesse tempo, manter o seu custo de vida sem atrapalhar em nada. Então, você tem que ter essa reserva de emergência para caso de precisão e necessidade. Onde você pode guardar esse dinheiro? Então, você pode guardar esse dinheiro no Tesouro Direto, investido em Tesouro Direto, no CDB, com liquidez diária. O CDB nada mais é do que o Certificado de Depósito Bancário. E uma conta remunerada, né? Você pode guardar lá, deixar o dinheiro quietinho na sua conta remunerada, que você não vai precisar pegar emprestado com alguém. Não, você já vai ter o dinheiro ali guardado. Então, a segurança ela tem que vir antes do lucro, né? Regra número 3. Aprenda o básico sobre investimentos. Gente, investimento não é algo que você aprende da noite pro dia. Não é algo que você vai ler um livrinho só e pronto, já entendi de investimento, já estou craque, já estou fera. Não é isso. Antes de colocar o dinheiro, você precisa entender o que é renda fixa e renda variável. Você tem que saber qual é o seu perfil. Se o seu perfil é de investidor conservador, moderado ou arrojado, certo? Nunca invista no que você não entende. Então não adianta você ir comprando cotas, comprando ações, não adianta. Você tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. O conhecimento evita todo tipo de prejuízo, então você tem que se atentar muito com relação a isso. Quarto tópico, quarta dica para você: comece pelos investimentos simples. Então, você não pode começar grande e querer que isso lhe dê resultado. Não, dessa forma não funciona. Você tem que ir ali e colocar de pouquinho em pouquinho para você ver como é que o dinheiro se comporta, como é que o dinheiro consegue multiplicar com base nos juros compostos. Então, você não pode se afobar com relação a isso. Para iniciante, eu trouxe aqui algumas opções que você pode começar a colocar o seu dinheiro, certo? A gente pode começar a colocar o dinheiro aqui no Tesouro Direto, né? Que seria a Selic ou IPCA. O IPCA são títulos públicos de renda fixa. Então, esse aqui também é um bom investimento para você que está iniciando. A gente tem os CDBs de bancos confiáveis, tá? Tem que ser confiável. Você tem que estudar também sobre o banco para que você não venha cair num prejuízo lá na frente. A gente tem os fundos imobiliários, que se chamam FIIs, tá? Esses aqui são os mais seguros possíveis. Eles geram renda mensalmente. Então, para você que está iniciando, para você ver como é que esse mundo funciona, seria bom investir em FIIs, certo? São diversas opções que você tem para investir. Então, você também vai ter que pesquisar bastante para escolher e montar a sua carteira, certo? A gente também tem aqui os ETFs para diversificação. Eu não vou explicar muito sobre cada um deles. Depois eu venho com um vídeo mais simplificado falando sobre cada um desses investimentos, certo? E a gente consegue tratar melhor sobre esses temas, porque eu não quero que esse vídeo aqui fique um vídeo longo e cansativo, é isso? Então, uma dica: dá pra você começar com pouco, com 30, 50 reais por mês, ou com 100 reais por mês. Eu mesmo comecei com 100 reais por mês no início, para eu ter uma base de conhecimento, e deu super certo. Hoje eu consigo investir valores maiores, porém eu comecei pequeno, comecei comprando uma cota, 2, 3, e fui ampliando conforme o decorrer do tempo. Dica número 5:
Faça o dinheiro trabalhar para você. Você tem que reinvestir os lucros. Então, o mundo de investimentos é um investimento a longo prazo. Então, você não pode lucrar hoje e gastar amanhã. Não é dessa forma que funciona. Se você quer isso, o seu lugar não é aqui. Eu sinto muito. Você primeiro tem que começar com os primeiros ganhos e você tem que acumular até conseguir reinvestir no automático com esses ganhos pequenos. Então, é assim que o mundo do investimento funciona. Segundo, você tem que investir todo mês. Não adianta você investir um mês e depois você não investir, e depois você deixar pra lá, depois de 4 meses você vem e investe de novo. Não adianta. Investimento, pessoal, é constância. Todo mês. Se você tiver uma condiçãozinha melhor, ganhe por semana, toda semana. O importante é você ter constância naquilo que você está fazendo. Outra dica. Use o poder dos juros compostos. Os juros compostos é um juros que ele vai se multiplicando com o tempo, com o balanço do investimento que você vai fazendo. Ele é uma média de investimentos que você vai fazendo e vai acumulando durante o tempo. Então, se hoje você investiu R$1 hoje, amanhã esse R$1 vira 2. Depois de amanhã esse R$2 vira 6. Então, é uma forma de investimento muito, muito, muito detalhada. Número 6, tópico número 6, e não menos importante, por isso que eu deixei para o final. Erros comuns, evite-os. Alguns erros que todo investidor comete quando começa a investir o seu dinheiro é gastar antes de investir. Então, você tem ali mensalmente de R$100 por mês que você coloca, mas aí você surgiu uma necessidade de comprar uma roupa, de comprar um lanche, de comprar um acessório, e aí você vai pegar esse dinheiro que você ia investir. Então, esse é um erro muito, muito, muito comum. É você gastar o dinheiro que você já reservou para investir com outras coisas. Erro número 2. Investir por dica ou hate. Você não pode investir por uma dica de qualquer pessoa que chega, você tem que investir nisso, você tem que investir naquilo. Não, você tem que investir no que você quer investir e no que você acha que é certo para você. Não aceite conselho de ninguém, a não ser pessoas que já estão no ramo e que vão te dar conselhos evolutivos, certo? Outro tipo de erro é querer ficar rico rápido. Esse daqui, eu nem sei porque eu coloquei em terceiro aqui, porque esse é o primeiro. Para mim, ver isso aqui é, antes de tudo, o pior erro possível. Gente, o mundo de investimentos é um mundo muito, muito, muito cruel quando você tem ansiedade, quando você é uma pessoa ansiosa. O lucro, ele não é um lucro grande, é um lucro pequeno. Então, você começa investindo, com o tempo você olha para os seus resultados e você vai ver, caramba, eu estou investindo tanto, com tanto tempo e eu só faturei isso. Mas os juros, o investimento é isso. O investimento é você construir agora para você conseguir se aposentar lá na frente e não precisar trabalhar mais nunca. Então, à medida que você quer ganhar mais, você tem que investir mais. Se você não tem tanto a investir, você tem que sim ter paciência, certo? Com o tempo vai crescendo, crescendo. É um trabalho de formiga. Trabalho de formiguinha, vai de pouquinho, pouquinho e constrói montes quando chega lá na frente. E outro tipo de erro é não diversificar. Por que não diversificar? Hoje você está investindo em fundos imobiliários. Amanhã você quer investir em ações. Outro dia você quer abrir um negócio. Outro dia você quer investir em galinha para botar no quintal para vender. Então você tem que ser focado naquilo que você tem o objetivo. Então, se você definiu que você quer investir em fundos imobiliários, em ações, todo mês você tem que investir na mesma coisa. Todo mês tem que ter constância nisso. Não é você começar algo e depois você parar. Então, você tem que ser persistente em focos que são alcançáveis. É aquele ditado: gato com 2 sentidos não consegue pegar rato de jeito nenhum. Então, porque economizar não é o suficiente. Vou falar um pouco para você sobre esse tópico, porque isso aqui é algo muito importante também que a gente saiba, né? Que tem gente que economiza e no final nunca tem nada. Então, não é assim que a gente vai ficar rico, não é assim que a gente vai evoluir e chegar em onde a gente quer. Então, o primeiro ponto: guardar dinheiro não é o mesmo que enriquecer. Isso aqui é fato, isso aqui é nítido. A inflação reduz o poder de compra. Então, quanto mais dinheiro vai perdendo valor, menos você compra. Quem não investe perde tempo e dinheiro. E com o tempo perde dinheiro. Outro ponto: dinheiro parado trabalha contra você. Eu falei rápido porque eu vou explicar passo a passo cada um mais detalhadamente. Então, a primeira parte que a gente vai explicar aqui é sobre guardar dinheiro. Por que não é suficiente só guardar dinheiro? A gente tem um aliado e alguém que seja nosso rival também, que é a inflação, certo? Com o tempo, os preços sobem e o dinheiro parado compra menos coisa. Então, vamos supor, hoje você tem R$5, você consegue comprar, falar algo básico, você consegue comprar 5 pães.
há 4 anos à frente, esses R$ 5 seu vai comprar um pão só. Então o dinheiro ficou ali guardado e foi se desgastando com o tempo, foi perdendo valor com o tempo. Então, sem crescimento, guardar não faz dinheiro aumentar. Ele fica só parado, certo? Investir faz render. Então, ao invés de o dinheiro trabalhar para você, e cresce com o tempo se você for reinvestindo ele. Aí vem a outra questão, juros compostos. Como eu já falei e sempre vou falar, vocês vão me ouvir muito falando em juros compostos, porque aqui é a mágica do investimento. Juros compostos. Quanto mais cedo você investe, mais o dinheiro multiplica. Então, vamos supor, você hoje tem 15 anos de idade e você está começando a investir hoje, com 15 anos, com 20 anos, você pode ter um patrimônio de R$ 100 mil. Se você começar a investir, dependendo da quantidade que você vai investir. E outro tópico, construir riqueza. Só guardar não cria patrimônio. Investir ajuda a conquistar objetivos grandes. Então, você juntando com criar algo pequeno, você investindo com criar algo maior. Isso é simples e é fácil a compreensão de vocês. Outro ponto, reserva mais investimento. Você tem que ter uma parte guardada, certo? Que é aquele caso de reserva de emergência, como eu falei no slide antigo, e investir o resto. Guardou sua reserva de emergência, guardou sua partezinha de se pagar por mês, os seus gastos mensais, pronto. O que sobrar, meu amigo, invista. Ah, mas eu quero investir só R$ 100 por mês, mas eu sobrei R$ 500, invista. Você não vai se arrepender. Gente, o investimento, quando você coloca no banco, você pode vender a qualquer momento. O dinheiro não perde de forma nenhuma. Você pode vender a outra pessoa que você vai pegar o seu dinheiro de volta. Então é muito simples. Resumo final, guardar é importante, mas investir faz o dinheiro crescer, certo? Espero que tenha ficado bem claro isso aqui para vocês. Vamos falar agora sobre inflação que reduz o poder de compra. A inflação reduz o poder de compra porque o preço dos produtos e serviços aumentam ao longo do tempo. Abaixar nunca baixa, ele só tende a aumentar, certo? Quando isso acontece, o dinheiro perde o valor, pois a mesma quantia passa a comprar menos coisas do que antes. Isso ocorre por vários motivos, como aumento dos custos de produção, que são a energia, a combustão, salários, certo? Maior quantidade de dinheiro circulando na economia. Aumento da demanda por produtos e serviços. Problemas econômicos e crises, esse é o principal. E em resumo, quando os preços sobem e o dinheiro não aumenta, na mesma proporção, o poder de compra diminui. E aí, a gente vem para o nosso terceiro ponto. Quem não investe, perde dinheiro com o tempo. Quem não investe, perde dinheiro porque o dinheiro parado perde o valor, né? Toquei nesse assunto várias e várias vezes. E aí, uma explicação simples, né? Dei uma resumida aqui para vocês. O preço sobe, inflação. Seu dinheiro fica parado, então ele compra menos coisas no futuro. Ou seja, você não perde dinheiro fisicamente, mas perde o valor dele. Exemplo fácil. Hoje, R$ 1.000, você compra um celular, certo? Daqui a alguns anos, o mesmo celular pode custar R$ 1.500, mas você tem 1.000 guardado. Então, esses 1.000 que você tem, você já não vai comprar mais o mesmo produto, você já não vai conseguir comprar mais o telefone. Quando o seu dinheiro é investido, ele rende juros e ele cresce. E ele acompanha a inflação, ou até mesmo supera a inflação. A mentalidade de investidor. Aqui é um ponto também importante, que fala sobre o seu comportamento e o que você precisa fazer para ter uma mente de investidor. Como eu já falei, não é fácil você ser investidor, certo? Todo investimento é um risco, não tem para onde correr. Qualquer tipo de investimento que você faz é sem garantia de retorno. Então você vai investir naquilo que você quer e naquilo que você acha que vai dar certo. Então, a mentalidade do investidor é a forma de pensar e agir sobre o dinheiro com foco em crescimento, planejamento e longo prazo. Olhe lá a palavrinha de novo, longo prazo, certo? É quando a pessoa não gasta tudo que ganha, mas guarda, investe e faz o dinheiro trabalhar para ela. As principais características de mentalidade de investidor são: pensar no longo prazo, não em ganho rápido, buscar aprender sobre dinheiro e investimentos, controlar emoções, não investe por impulso, tem objetivos financeiros claros, é disciplinado e consistente ao investir, aceita riscos de forma planejada. Resumo: a mentalidade de investidor é pensar no futuro e usar o dinheiro de forma inteligente para
crescer. Isso aqui é o que você precisa ter para ser um investidor nato. Organização financeira, né? Que é o que muita gente falha, é o que 90% da população falha, que é se organizar financeiramente. Organização financeira é o hábito de controlar o dinheiro, planejando ganhos e gastos para evitar dívidas e alcançar objetivos. Ela envolve saber quanto você ganha, quanto gasta, quanto pode guardar e quanto pode investir. A organização financeira ajuda a evitar gastos desnecessários, criar uma reserva de emergência, planejar compras importantes e ter mais segurança no futuro. Em resumo, a organização financeira é planejar e controlar o dinheiro para viver melhor e alcançar metas. Então, você tem que fazer a sua organização mensal de quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra para você investir. Isso é uma regra básica que muita gente se passa, muita gente não faz por preguiça, porque acha que é difícil, mas não é. Difícil é você virar o mês e estar preocupado com a conta que vai pagar, estar preocupado se vai conseguir dinheiro para pagar o cartão. Então, isso que é difícil. Então, a base de tudo é você ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa controlada, não vai comprar por impulso. Então, isso que é organização financeira. Sobre a reserva de emergência, a reserva de emergência é um dinheiro separado exclusivamente para lidar com situações inesperadas, como problemas de saúde, consertos urgentes, perda de emprego, e aí vem a questão que eu falei, de 3 a 6 meses, outras despesas imprevistas. Então, ela funciona como um fundo de segurança, evitando que a pessoa precise recorrer a empréstimos, cheque especial, que é algo muito usado hoje, muito usado mesmo, ou cartões de crédito, né? Que eu sei que você que está aí me assistindo, você já estourou seu cartão uma vez. Eu sei, não minta pra mim, eu não estou enxergando, mas eu sei que você já fez isso. Ou pior, pegou o cartão emprestado de alguém e eu acredito que nem pagou. O dinheiro não deu, né? Mas essa medida de pagamento via cartão, empréstimo, entre outros, ela tem um juros muito alto. Você vai pagar caro por algo que você poderia ter evitado se você tivesse a reserva de emergência. Então, o recomendado é guardar o dinheiro a ponto que ele consiga suprir suas despesas mensais caso venha acontecer algo imprevisto, certo? Esse dinheiro deve ficar em um local seguro, com risco baixo e fácil de sacar, como poupança, conta digital, remunerada ou investimentos de renda fixa simples. Ter uma reserva de emergência traz tranquilidade financeira e ajuda no planejamento e protege você de crises inesperadas. Então, o seu dinheiro precisa ficar no lugar seguro. Agora eu vou falar um pouco sobre o poder dos juros compostos, certo? Muita gente não conhece, muita gente não sabe o que é, o que ele funciona, como ele funciona, se realmente funciona. E aí eu vou explicar um pouco, certo? Um breve resumo. Caso vocês queiram que eu explique mais detalhadamente, posso colocar em outro vídeo. É só vocês deixarem aqui no comentário. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Então, os juros compostos são um tipo de rendimento em que você ganha juros sobre o dinheiro investido e também sobre os juros que já ganhou antes. Então, você não só ganha com o dinheiro, você ganha com os juros e lucra em cima dos juros. Então, isso que é o bacana dos juros compostos. Por isso, eles são conhecidos como juros sobre juros. Então, a diferença dos juros simples, que calculam o rendimento sobre apenas o valor inicial. Os juros compostos fazem o dinheiro crescer cada vez mais rápido, porque o valor base aumenta a cada período. Como funciona na prática? Vou colocar aqui um exemplo simples que fique fácil o compreendimento por todo mundo. Imagine investir R$1.000. Estou colocando valores fechados porque fica mais fácil também. Não vou botar valor quebrado, não, porque eu não gosto de valores quebrados. Você investe R$1.000 a 10% ao ano, certo? No primeiro ano, esses R$1.000 você vai ter, no final do ano, 1.100 rendidos durante esse ano. No segundo ano, esses 1.100 que você tem, no final do segundo ano, vai virar 1.210, certo? Já no terceiro ano, esses 1.210 vão virar 1.331. Olha que bacana, olha que evolução legal em cima dos juros compostos. Você está lucrando em cima dos juros que está rendendo com o dinheiro que você colocou inicialmente. Então, perceba que o ganho cada vez aumenta ao ano, porque os juros são calculados sobre um valor maior. O papel do tempo
o papel do tempo. O tempo é o fator mais importante dos juros compostos. Quanto mais cedo você começa a investir, mais o dinheiro cresce. Mesmo investindo pouco, o longo prazo faz o valor multiplicar. Por que os juros compostos são tão poderosos? O crescimento é exponencial, acelera com o tempo. Pequenos investimentos podem virar grandes quantias, criam renda passiva ao longo dos anos, são a base para enriquecer com investimentos. Em resumo, os juros compostos fazem o dinheiro crescer cada vez mais rápido, porque os rendimentos também passam a render. Quanto mais tempo e constância, maior o resultado. Aqui eu vou colocar brevemente para vocês alguns tipos de investimentos que vocês podem estar fazendo, que vocês podem estar escolhendo. Vou deixar para que vocês pesquisem um pouco mais, certo? Logo mais eu vou lançar vídeos que falam sobre cada um deles. Vou lançar por tópicos e vocês podem estar assistindo também, certo? Primeiro, renda variável. O rendimento varia conforme o mercado. Exemplos: investimentos em ações, fundos imobiliários, ETFs e criptomoedas. Segundo, renda fixa. São investimentos com regras de rendimento mais previsíveis. Exemplo: a poupança, o tesouro direto, tesouro Selic, IPCA e os pré-fixados. Outro tipo de renda fixa são os CDBs, os LCIs e os LCA. Todos esses aqui são investimentos bancários. Investimento no exterior. Investir em empresas e ativos de outros países. Exemplo: ações internacionais, ETFs globais, dólar e ouro. Investimentos alternativos. Outra forma de aplicar dinheiro. Exemplo: negócios próprios, abrir loja, ter seu mini empreendimento, investir em imóveis, investir em startups. Resumo rápido. A renda fixa é a mais segura, a renda variável tem mais crescimento e diversificar reduz o risco. E aqui eu separei alguns erros que são comuns para quem investe, certo? Já falei alguns slides passados, que é investir sem estudar. Muita gente investe sem entender o produto, seguindo dicas da internet ou amigos. Isso pode gerar grandes prejuízos. Querer ficar rico rápido, não diversificar, deixar as emoções controlarem, comprar na alta, vender na baixa, por medo ou euforia de um erro comum, não ter reserva de emergência, ignorar taxas e impostos. Taxas altas e impostos podem reduzir muito o seu lucro. Então a gente também tem que se atentar a taxas e impostos desses investimentos que nós estamos fazendo. Não ter objetivo financeiro. Então, se você investe sem meta clara, dificulta o projeto, dificulta o planejamento e os resultados. Não investir regularmente, investir só quando sobra, reduz o crescimento. E o maior erro é investir sem planejamento e sem conhecimento, certo? Quando você pode começar a investir? O melhor momento é agora, certo? Você não pode voltar ao passado, senão eu diria que o melhor momento é no passado, mas você não consegue. Então, o melhor momento para começar a investir é o quanto antes. Isso porque o tempo é o fator mais importante nos investimentos, principalmente por causa dos juros compostos. Por que começar cedo é melhor? Primeiro, o tempo multiplica o dinheiro. Quanto mais cedo, mais dinheiro você vai ter durante os anos. Segundo, pequenos valores fazem diferença. Mesmo investindo pouco por mês, o longo prazo transforma em valores pequenos em valores maiores. Terceiro, você aprende mais rápido. Quanto antes você começa, mais experiência você ganha e melhores decisões toma no futuro. Então, você vai investindo de cedo, você vai errando, mas vai aprendendo com erro. E lá na frente você, por mais de ser novo da idade, você vai ter um conhecimento vasto, porque você aprendeu na prática e aprendeu cedo. Segurança financeira. Então, investir cedo ajuda a ter reserva de emergência, uma aposentadoria tranquila, uma aposentadoria até cedo, digamos assim. Realização de sonhos e um único momento para não investir. Você não deve investir se tem dívidas com juros altos, não tem reserva de emergência. Nesse caso, o melhor é organizar financeiramente primeiro. Em resumo, o melhor momento para investir é hoje. O segundo momento melhor é amanhã. Então, concluindo aqui, galera, organizar suas finanças é o primeiro passo para sair do aperto. Poupar garante segurança. Investir faz seu dinheiro crescer. Repita esse processo todos os meses e você constrói instabilidade, realizações e conquistas
e liberdade financeira. Liberdade financeira não depende de sorte, e sim de hábitos consistentes. Então é isso, espero que tenham gostado, certo? Aguardem o próximo vídeo, que será mais importante ainda para vocês. Não esqueça de dar um like, de curtir e, se possível, comentar aqui embaixo para deixar a sua opinião, o que você achou do vídeo, se foi legal, se foi explícito para você, se tá bom, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar o que você precisar aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.